Boa noite a todos. Eu sou a Isa, eu sou voluntária do Geraldo Ferreira. Eu sou uma das dirigentes da turma de mocidade do Geraldo Ferreira. Nós estamos na caminhada com a mocidade há 10 anos. Eu cheguei em 2016 como aluna e agora eu represento a turma como dirigente, uma das forças que carrega a juventude, né, dentro da nossa casa, trazendo a motivação entre os jovens de fazer o trabalho voluntário, de estar presente junto nas tarefas do mestre. Hoje eu trouxe para vocês um pouquinho sobre a juventude e a espiritualidade. Quando a gente fala do espiritismo, nós falamos de uma religião que a gente não enxerga muitos jovens na tarefa, né? Nós trazemos essa mudança agora com o voluntariado, com os jovens mais presentes dentro da casa. Nós trouxemos para cá também essa força jovem, essa força que motiva o trabalho voluntário, que motiva essa vontade mesmo de estar presente no espiritismo, né? Ao longo da história do espiritismo, nós vemos que a força jovem ela trabalhou muito para que ele fosse divulgado. E é pouco falado que os jovens participaram por trás, né, desse trabalho e hoje em dia nós trazemos, né? Então, quando a gente fala sobre os jovens, a gente fala sobre as incertezas, a gente fala sobre o novo mundo, né? Fala sobre o mundo de tecnologias, sobre essa comparação que o jovem tem constantemente com as redes sociais, quando ele se enxerga vendo uns stories, quando ele se enxerga vendo que as pessoas estão fazendo coisas totalmente contrárias, a gente não vê o jovem numa religião, né? A gente não vê ele sentado ouvindo uma preleção. Então, a gente tem esse projeto, tem essa força de mudança, né? E foi muito pensado antes pelo nosso mestre Jesus. Quando Jesus ele pensa em disseminar a palavra dele, ele traz o jovem também como seus discípulos, como seus apóstolos, né? Como a João, que tinha 15 anos, aproximadamente entre 15 a 16 anos, quando começa a caminhar com Jesus, e a diferença tão grande com Paulo. Paulo tinha entre 25 a 30 anos quando ele começa a caminhar com Jesus. E a gente vê muito essa diferença entre eles sobre a personalidade deles. João, ele chega como os irmãos trovão, né? Ele era impulsivo, ele não media as palavras quando ele era mais jovem. E ao longo da caminhada de Jesus, ele foi aprendendo a ser mais compreensivo, a espalhar a palavra de Jesus com amor. Ele foi um dos apóstolos mais carinhosos, mais harmoniosos que caminhavam com Jesus, né? E Paulo era totalmente diferente. Por ser mais velho, ele colocava a sua opinião muito acima da palavra, né? Ele era muito nervoso, ele não media. Então, cada apóstolo, cada discípulo foi aprendendo um com o outro, independente da diferença de idade, né? Então, quando a gente fala sobre essa juventude, como essa palavra, como a palavra de Jesus, né, no trabalho, a gente fala sobre essa diferença de idade, sobre a motivação de cada um. E hoje em dia a gente também fala sobre o jovem, né? O que o jovem pode fazer no trabalho? O que o jovem pode motivar o trabalho, né? E essa história, com as histórias de Jesus, com a história da caminhada de Jesus, a gente se enxerga muito neles. Porque João, por mais que ele andasse com Jesus, ele também tinha a juventude dele. E a gente coloca sobre as histórias, retrata sobre a história deles como um exemplo, né? O exemplo do amor, da caridade. Em um mundo tão turbulento que a gente se encontra, a gente não vê o jovem parando um tempinho para ir ver uma palestra, para ajudar, para fazer a caridade, né? E essa juventude, ela mora dentro de nós também. Quando a gente fala sobre isso, a gente pode falar sobre um jovem que tem de 15 anos a 40 anos, né? O movimento de mocidade, nós temos voluntários de 65 anos, né? Que a gente brinca e fala que o voluntariado sempre estará presente dentro dos nossos corações e ele pode iniciar para sempre. Ele pode iniciar com 10, 15 anos e ele pode ficar para sempre, né? Então é muito gostoso de ver isso e ver o quanto nós podemos crescer com o trabalho, né? Então vamos lá. Nós vivemos numa época de grandes avanços tecnológicos e na comunicação instantânea. Nunca foi tão fácil a gente encontrar nas redes sociais coisas ruins. Mas foi um pouco difícil procurar coisas boas ultimamente. É difícil a gente encontrar um vídeo na internet
que a gente consiga ver motivações do trabalho voluntário, da motivação de estar fazendo uma cesta básica, de estar com a tarefa de Jesus, ou falando sobre Jesus, que tenha jovens, né? E a mocidade e essa força jovem, ela traz isso. Né? Nós temos os nossos encontros regionais, os nossos encontros gerais, que aproximam o jovem, que traz ele através da música. E traz também para a tarefa. Quando nós escutamos uma melodia que atrai a gente sobre a valorização da vida, sobre a importância de estarmos presentes no trabalho, é muito importante também. Quando o jovem se encontra na escola, no ambiente escolar, quando ele está perto de um colega que precisa de auxílio, e ultimamente nós precisamos, até nós, né, precisamos de auxílio, nós buscamos sempre escutar uma música que nos motive, de uma palavra amiga que nos motive, e o Centro Espírita, ele traz isso. O Espiritismo, ele é o consolador, né, com as palavras de Jesus. Nós nadamos contra a corrente, né, enquanto o mundo ele está caminhando, procurando sempre estar numa sequência, numa frequência, nós nadamos contra a corrente quando nós escutamos uma palavra, quando nós viemos escutar o Evangelho. Isso é muito bom, né? A gente fica feliz, nós ficamos empolgados, com vontade de viver e estarmos presentes na tarefa. Bom, o mundo de amanhã será resultado dos jovens que escolhemos ser hoje. E quando a juventude caminha do lado dos ensinamentos de Jesus, ele não pensa em sonhar com um mundo melhor, ele começa a agir com os trabalhos, com essa vontade de estar presente. Quando nós paramos para escutar uma pessoa quando necessita de ajuda, e essa força, ela parte de dentro de nós. E com o espiritismo, com a vontade de escutar uma palestra, com o evangelho, nós escutamos também que nós podemos ser homens de bem, né? Que nós somos o sal do mundo, o sal da terra e a luz do mundo. O sal da terra, ele traz o tempero do mundo, ele traz a força, que traz esse gostinho de viver. E a luz do mundo é essa força que irradia dentro de nós e que brilha. Então, cada um de nós pode ter essa força, com essa vontade. E quando a gente acorda, tem um propósito também, né? Com o voluntariado, com essa parte de você poder escutar. É muito importante. Jesus, ele lembra que o valor não está na aparência. Com essa comparação diária que o jovem enfrenta, de olhar para si e olhar para o mundo, com as pessoas falando para ele que não é necessário ter uma religião, a mocidade, o espiritismo, ele traz essa consolação. E com Jesus também. Jesus falava muito com a nossa língua, com a língua dos jovens, né? Ele trazia as palavras, os ensinamentos, para que cada um pudesse compreender. Ele trazia com as parábolas, ele trazia com a calma necessária. Então, com essa compreensão necessária, que nós podemos ter um propósito. Quando nós, né, somos pessoas mais velhas, eu me encaixo nisso, porque como eu me encontro com 23 anos, eu vejo que nós estamos virando adultos. E o que fazer com isso? Né? Nós temos, com certeza, netos, filhos que estão presentes no mundo de hoje, e se a gente parar para pensar, eles tiveram essa força, esse espiritismo dentro deles, ou a mensagem consoladora dentro deles, com a palavra de Jesus, com uma luz necessária. Será que os meus filhos, os meus netos não podem ter a oportunidade disso? Né? De trazer eles para o trabalho, de trazer eles para essa tarefa tão importante. Então, a gente faz esse convite também. Se vocês tiverem netos, filhos que precisam dessa mensagem, que precisam desse trabalho, é muito importante que vocês tragam eles também. Às vezes a gente chega no centro, eu como jovem, que de 15 anos a 10 anos atrás, eu cheguei com uma percepção totalmente diferente. Eu cresci em casa espírita, no centro espírita, e mesmo assim, entrando na mocidade, com as aulas de hoje, com as aulas que eu tive uma bagagem muito grande, porque eu aprendi sobre o espiritismo, eu aprendi sobre a caridade na prática, com as tarefas. Quando a gente olha para o voluntariado e a gente consegue ver uma pessoa necessitada, uma pessoa que precisa de uma luz,
é muito importante para a vida de um jovem, porque às vezes ele não está nem enxergando a própria luz que brilha entre si, né? A gente, nessa juventude, o jovem ele percebe muito ao redor a vida de um blogueiro, a vida de uma pessoa que está na televisão, mas ele não enxerga a própria vida. Ele não enxerga o quanto ele é valioso. E nos trabalhos voluntários, quando ele vê uma pessoa mais necessitada ainda, uma pessoa que precisa de luz, uma pessoa que precisa de conversa, ele traz para si esse propósito. E esse propósito que brilha. Esse propósito que traz o acalento para o coração. Então, essa tarefa é ainda mais disseminada para os outros jovens, né? Quando ele chega na própria escola e ele fala sobre o espiritismo, ele fala sobre a verdade de Jesus, né? A mensagem de Jesus, e ele fala que ele praticou e ele está lá caminhando junto. Ele está caminhando com o propósito do espiritismo. E isso traz uma alegria imensa para a gente, como voluntário, de ver que essa luz está brilhando cada vez mais. Porque nós temos, dentro do próprio Geraldo Ferreira, que é a minha turma, nós temos os próprios alunos que sentam e trazem o relato para a gente, que eles estavam na escola e houve um aluno precisando de auxílio e traz ele para a turma de mocidade. Ou traz uma palavra que ele aprendeu durante as aulas. O curso de mocidade ele tem 4 anos. Nós falamos que ele é uma escola de aprendizes. E então, quando você vê que o seu aluno está crescendo durante esses 4 anos, é muito lindo. É muito gratificante, porque nós vemos a luz brilhar cada vez mais, essa energia contagiante que motiva ele. Às vezes, a gente nem consegue enxergar dentro de casa, que a gente fala que os pais estão aprendendo a ser pais e os filhos estão aprendendo a ser filhos, né? Às vezes a gente tem uma briga, um conflito interno, e a gente não busca a casa espírita para buscar esse ensinamento, essa luz maior, né? Do por que meu filho está tão diferente, por que meu filho não fala comigo, né? Às vezes ele só está precisando que você olhe para ele com olhos de amor, com olhos de caridade, que ele também está aprendendo a ser filho. Ele também está aprendendo que existe uma luz dentro dele, né? E o Espiritismo, ele traz isso. Ele traz a luz, a caridade, e Jesus também. Quando Jesus, ele fala que a sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Nós podemos também colocar um grãozinho de mostarda dentro de casa, através dos nossos próprios filhos e netos. Né? Quando ele chega e conta sobre a turma, quando ele chega e fala sobre um evangelho que ele ouviu. Então é muito bonito ver que essa luz pode brilhar dentro de nós e pode brilhar para vocês também. Que vocês podem ser seres que auxiliam seus filhos a evoluírem. Porque nós estamos na escadinha, né? A gente fala sobre a escada evolutiva. Então a gente começa bem no degrauzinho de cima e vai crescendo. Mas vocês também podem segurar a mão dos seus filhos jovens, dos seus netos, e motivar eles que eles subam essa escada junto com vocês. Bom, Jesus compreendia isso. Muitos dos que seguiram eles eram jovens, ou iniciaram a missão ainda muito cedo. O Evangelho mostra que Deus não espera que estejamos prontos para começar a servir. Ele nos convida a crescer junto com Ele. Então, que possamos crescer, que possamos ser luz cada vez mais, e que possamos construir essa escadinha junto com os jovens, que possamos estar junto com eles, motivando eles, e que a gente possa resgatar esse adolescente que nós fomos, porque quando a gente volta para o passado, a gente sente que quando nós éramos jovens, a gente tinha muita incerteza do mundo, a gente não sabia o que a gente ia ser, do que ia se formar, do que ia fazer de faculdade. Será que os jovens de hoje em dia também sabem que são isso, né? Que eles sabem que é a mensagem, o que é a paz dentro do coração? Então, que possamos construir junto com os jovens essa escadinha evolutiva. Bom, foi um prazer conhecer vocês. Eu espero que a minha mensagem possa ser transmitida no coração de vocês e possam ser transmitidas para as outras pessoas ainda mais. É um privilégio estar aqui na noite de hoje. E é isso. Muito obrigada a todos. Amém.